Boa noite a todos. Vocês estão me recebendo aí bem aí? O som tá bem audível aí? Se tiver, coloque o número 10 aí, por favor. Joãozinho, já está conseguindo escrever aí, Joãozinho? Bem, pessoal, acho que todos já me conhecem aqui. Meu nome é Felipe Vilhena e estou aqui hoje, certo, para passar para vocês um treinamento sobre instalação de beatbox. Só que vocês vão escutar coisas aqui que vocês não escutaram em nenhum treinamento, seja meu ou seja da empresa, ok? Então vai ser uma coisa nova, uma coisa totalmente nova, informações surpreendentes, inclusive, certo? Mas isso aqui, essas informações vão servir demais para a gente resolver muitas das coisas que estão aí pelo Brasil afora, certo? Antes de eu começar essa palestra, eu quero dizer para vocês o seguinte: o produto Beatbox, ele funciona e funciona muito bem, certo? Funciona muito bem. Não estou protegendo a empresa, ninguém da empresa pediu para falar isso, mas o produto ele funciona e funciona fantasticamente bem. Existe só algumas coisas que eu vou falar daqui a pouco para vocês, do que coisas que estão sendo feitas erradas e coisas que deveriam ter sido feitas, ok? Segunda coisa, o treinamento oficial da empresa, dado pelo seu Antônio e pelo engenheiro Everton, aquele padrão de treinamento que eles dão, realmente é aquela forma que a gente tem que fazer para instalar o Beatbox. Então, ela é a forma que nós temos que fazer a instalação. Caso a instalação não consiga alcançar o objetivo, daquela forma é que nós vamos verificar essa segunda forma que eu estou ensinando, certo? Que eu vou ensinar para vocês, uma forma que está dando certo para mim. Porque o que eu posso dizer a vocês é o seguinte: a empresa, ela quando fez o equipamento dela, ela fez o equipamento dela projetado para um determinado padrão. Então, o treinamento que o senhor Antônio passa e que o engenheiro Everton passa é para dentro de um padrão de residência, um padrão do aparelho Beatbox, certo? Você o livre-arbítrio de fazer o padrão que a empresa tanto pede para a gente, e se você não conseguir os parâmetros que a empresa pede, você pode muito bem chegar e dizer para o cliente ou para o vendedor que pediu para você ir lá e dizer assim: esse equipamento não vai funcionar aqui para efeitos de economia, entendeu? Então, se você quiser parar no que a empresa ensina, você pode muito bem parar. Agora você tem que ser sincero e dizer: não vai funcionar devido a isso, ok? Então, eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui para desfazer um treinamento que a empresa passa, não. Eu estou aqui para mostrar para vocês o outro lado da moeda, certo? Por que é que em determinados momentos o equipamento não funciona? Então, aquele limite após ter sido feito todo o padrão que a empresa pede para se fazer uma instalação, certo? E então, antes de começar aqui o nosso treinamento, eu vou falar uma coisa para vocês. O grande problema do Beatbox, certo, está na preparação da venda. Começar parte na empresa e parte no vendedor, certo? Nós, quando entramos para a Beatbox, nós viemos com aquela gana dentro da gente de vender um produto que oferecia redução de energia, que oferecia até 40% de redução do consumo, certo? Mas por que nós oferecemos isso? Porque foi nos passado que o produto faria isso,
realmente o produto faz, até 40% até mais, ok? Porém, não era dessa forma que nós devíamos ter vendido o produto, certo? E aí começo agora, antes de eu começar o treinamento de instalação, a falar para vocês o seguinte: nós devemos vender o produto da seguinte maneira. Inclusive era um slide que era para preparar para vocês, mas ele vai ficar aqui meio verbal, porque nós falamos do treinamento em si, informativo para vocês, tá? Quando você hoje sair para vender um beatbox, ou quando você for botar alguém na empresa para ser um downline teu, certo? Você vai dizer o seguinte para ele: amigo, é o seguinte, eu tenho aqui nas minhas mãos, seja como você quer começar a tua venda, tenho nas minhas mãos um equipamento chamado filtro capacitivo da marca Beatbox. O filtro capacitivo já é um produto que já está há anos no mercado, e o nosso foi lançado há cerca de um ano atrás e está tendo muito sucesso aí no mercado. E o nosso filtro, ele vem oferecer três grandes vantagens, sendo que as duas você consegue de imediato, e a terceira a gente vai verificar se a sua residência vai realmente satisfazer as condições do equipamento. Então vamos lá. A primeira situação do nosso Beatbox é dar proteção aos seus equipamentos. Então ele tem um sistema de dispositivo de proteção de surto. E o que é isso? Quando um raio, ou quando uma alta tensão, ou uma falta de luz na tua casa, o que vai acontecer? Ela vai alterar a forma de energia. E essa forma de energia, ela se transforma num surto, ou seja, num pico de energia. E esse pico de energia, ele pode queimar teus equipamentos. E aí você falou para o cliente. E aí, além dele dar essa proteção, o DPS está sendo estudado para ser um dispositivo obrigatório em todas as residências a partir do ano que vem, certo? Porque é um equipamento vital para a proteção das resistências e evitar incêndios, evitar muitas coisas e prejuízos que nós temos. Então, o sistema de proteção que tem dentro do DPS, dentro do Beatbox, o nosso DPS, ele é fantástico. Se você puder, nesse momento, mostrar o vídeo, daquele vídeo que nós mostramos sobre como funciona um sistema de DPS, certo? Aqueles negócios do raio, dos prédios, é interessante. Se você tivesse no celular, se você tivesse no tablet, no computador, na hora que você estiver vendendo, isso o cliente já vai ver a importância do sistema de proteção, certo? Então foque primeiramente no sistema de proteção. A segunda situação que o Beatbox traz para o senhor é o seguinte: é a longevidade dos seus eletrodomésticos. Que longevidade é essa? Bem, os nossos equipamentos hoje, eles precisam funcionar numa 60 Hz. Ou seja, eles têm que ser alimentados com uma corrente na frequência de 60 Hz. Se eles essa frequência variar muito, houver muita variação, eu vou diminuir a vida útil do meu eletrodoméstico. Então, você imagina a televisão que você tem na sua casa, o quanto você gastou para ter essa televisão, o quanto você gastou para ter a sua geladeira, o seu ar-condicionado, certo? E aí, você vai perder a vida útil dele por causa de uma variação de frequência? Não, o nosso Beatbox, ele estabiliza a sua frequência em 60 Hz. E isso, se sempre o seu equipamento trabalhar nessa frequência, o senhor vai dar longevidade ao seu equipamento. Olha aí, pessoal, dei muito foco à proteção, dei muito foco à longevidade dos eletrodomésticos. Então, isso ninguém fala para o cliente, ninguém fala quando vende, certo? Ninguém fala. Agora, o terceiro passo da venda, aí você fala, e agora? Nós temos também, dentro do Beatbox, os filtros que vão eliminar as harmônicas, os ruídos, toda a sujeira que tem dentro da sua energia. Se na sua casa, a sua energia estiver muito suja, sua energia estiver com muita potência, energia reativa, certo? O nosso Beatbox vai atuar, vai filtrar, certo? Eu pensei que tinha faltado luz aqui em casa, desculpem.
Então, você vai chegar e vai dizer, então ele vai filtrar essa sujeira, certo? Vai filtrar essa sujeira e, ao filtrar essa sujeira, se localizar essa sujeira dentro da sua casa, da energia da sua casa, ele vai tirar os desperdícios que ocorrem na sua casa. Com isso, ele vai ocasionar uma economia de até 40%, certo? Então, pessoal, por que eu falo isso? Porque depois de muitos estudos, depois de muitas verificações, não são todas as casas que têm desperdício de energia. Eu tenho andado muito ultimamente fazendo revisões em casas. Eu tenho chegado lá, eu tenho encontrado fator de potência lá em cima, 95, 0,92, 0,90, potência reativa baixíssima, em todos os aspectos. Ligo tudo da casa, deixo só o dia a dia, desligo tudo da casa e mantenho aquela fator de potência dentro dos parâmetros de economia, sem botar o BitBox. Então, sabe o que acontece quando eu boto o BitBox? Quando a casa, eu chamo de casa econômica, quando a casa está já economizando, quando eu ponho o BitBox, eu aumento o consumo de energia daquela casa, certo? Porque a casa já está harmonizada. Quando eu jogo o BitBox, eu estou aumentando o consumo da casa. Então, por isso que eu digo que vocês têm que ter cuidado quando vocês forem vender, dando ênfase a esses três aspectos: proteção primeiro, frequência, e caso houver sujeira da energia, o BitBox vai trazer economia naquela residência, ok? Então, antes de entrar no treinamento, finalizando essa parte, eu achei bem interessante. Eu tive numa casa essa semana e quando eu cheguei lá eu condenei a casa. E o eletricista que estava comigo disse assim: ó, eu vou retirar o BitBox. E o cliente falou: não, peraí, negativo, você vai deixar aí. Por quê? Porque a vendedora me falou que o equipamento me dava proteção e me dava também mais vida aos equipamentos. Então, se ele não me dá economia, se ele me dá isso, eu já estou satisfeito. Ou seja, a garota vendeu certíssimo o BitBox, entendeu? Então, ela não perdeu a venda, certo? Todo mundo ficou feliz. Mesmo assim, eu me oferecia na casa para trocar toda a fiação da casa dele. Era um fio fino, rígido, e estava até correndo o perigo de pegar fogo a casa dele. Me ofereci e eu vou fazer um serviço na casa dele. Depois de pronto, eu vou mostrar para ele que eu vou conseguir fazer funcionar o BitBox para efeitos de economia. Ok? Então, vamos. Ok? Até aí, tá tudo bem? Conseguiram ouvir tudo isso que eu falei até agora? Vamos botar um 10 aí? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Valeu, Silvano. Vocês me dão um retorno assim, que às vezes eu fico falando aqui, eu não sei se vocês estão aí do outro lado ouvindo direito, viu? Então vamos lá. Bem, pessoal, essa é a nossa configuração de instalação do BitBox. Eu não sei se tem alguém na sala que já assistiu treinamentos anteriores comigo, certo? Em treinamentos anteriores, esse terra daqui, ele estava junto com esse terra daqui, ou seja, eu interligava esses dois fios aqui. E até um tempo atrás, eu sempre defendi essa tese: você poderia ligar o neutro no terra do BitBox, certo? Sempre defendi essa tese. E em parte eu não estava errado, mas diante do que foi descoberto, do que eu descobri, mais um outro eletricista, diante de estudos, eu verifiquei que eu preciso, em um determinado momento, de um terra exclusivo para o BitBox, certo? E um terra exclusivo, e você vai saber daqui a pouco por quê. Então a nossa configuração é essa: nós temos aqui a energia vindo da rua, certo? Passando na posição inicial do relógio, saindo a fase, passando no disjuntor da casa, e aí aqui, ó, ela vai para o disjuntor do BitBox e vai para a carga. E do disjuntor vai alimentar o BitBox. Aqui eu vou juntar o neutro, certo? Com esse neutro que tem que estar aterrado,
e aqui sai meu fio, certo? Que é o meu fio terra. Então essa é a configuração do nosso BitBox, ok? Beleza, então. Então vamos lá. O objetivo desse treinamento é levar ao entendimento o instalador e o microfranqueado como deve instalar um BitBox e os cuidados que deve ter o instalador para que o BitBox traga um excelente resultado. Então, esse aqui vai ser o meu objetivo a partir de agora com vocês, beleza? Para tanto, agora eu vou começar agora a falar coisas que são muito pesadas aqui para vocês, tá ok? Eu pergunto para vocês, só quem é eletricista, coloca 10 aí para mim. Só quem é eletricista. Silvano, você está sem áudio. Sai e volta na sala. Opa, muito bom saber que tem bastante. Tem já pelo menos 4 eletricistas na sala. Ok? 5, beleza, ótimo. Então, vocês vão ser os primeiros. Não, nada que eu falar aqui, entendo como puxão de orelha, tá? Entendo como crescimento, informações para a gente crescer, ok? Se vocês em algum momento não se enquadrarem no que eu vou falar aqui, não tem problema. O importante é que é bom vocês aprenderem o que eu vou falar aqui, ok? Então vamos lá. Eu botei aqui os mandamentos do eletricista. Os meus slides até foram não tão didáticos, tá? Mas o que importa para mim hoje, que foi feito às pressas ontem, é passar essas informações para você, tá? Primeiro mandamento do eletricista. O eletricista tem que estar disposto a realizar uma instalação com responsabilidade. E o que é estar disposto a realizar uma instalação com responsabilidade? Primeiro, ele sai da casa dele, com as ferramentas dele, e quando ele chega na casa do cliente, ele tem que pensar o seguinte: eu vou entrar aqui, vou instalar o BitBox e ele vai funcionar. E eu vou, no final, chegar para as pessoas da casa, para o meu vendedor, e vou conversar com os dois. Olha, o BitBox está funcionando 100%, ou o BitBox não está funcionando 100%. Eu vou ter que ser sincero, eu vou ter que ser honesto com essa pessoa. E outra coisa, você, antes de instalar o BitBox, tá? Não, esse caso eu vou falar... deixa eu ver se já... Não, eu vou falar aqui mesmo. Quando você for para a casa do cliente, você já tem que acertar com o vendedor. Ó, eu estou indo instalar o BitBox, eu estou disponibilizando meu horário para instalar esse BitBox. Eu estou cobrando quanto para instalar? R$100, legal. Mas se eu chegar lá, eu não botar o BitBox para funcionar, houver alimentação, eu não conseguir colocar o BitBox para funcionar, você pode combinar previamente um preço com o vendedor. Olha, eu não consegui, entendeu? Mas eu passei o dia todo aqui tentando, foram 8 horas de trabalho, não consegui, a culpa não foi minha, o meu conhecimento foi até o máximo que podia, mas eu tentei. Bem, o vendedor tem que reconhecer esse seu trabalho, e você pode combinar, não os R$100 que você ia receber se tivesse colocado para funcionar, mas um valor X que vocês vão combinar. Por que eu digo isso? Porque, como você não conseguiu, o vendedor vai ter que buscar agora um novo instalador. E aí, quantos instaladores ele vai ter que ficar pagando? Daqui a pouco ele vai pagar o valor do equipamento. Eu digo para vocês, Felipe, quando eu saio para instalar o BitBox, se eu não consigo instalar, eu digo só para a pessoa: valeu, eu não consegui, mas vá lá, outra pessoa vai poder vir fazer. Ou eu não consegui por isso, não vamos deixar instalado. Se eu não deixar instalado o BitBox na casa do cliente, eu não cobro do vendedor. Sabe por quê, pessoal? Nós estamos no mesmo barco. Todo o eletricista que está aqui dentro da BitBox com o vendedor, nós estamos no mesmo barco, nossos microfranqueados. Então, nós estamos o quê?
nós estamos buscando vencer da BitBox. Se a gente trabalhar com essa responsabilidade, se a gente trabalhar com esse profissionalismo, certo? As coisas vão vingar entre a gente, certo? Vão vingar entre a gente. Lógico, eu fui esses dias para o interior aqui, então a pessoa pelo menos paga lá minha gasolina, paga lá o meu almoço pelo meu deslocamento, pelo menos isso. Mas eu acho que a gente tem que, não adianta estar explorando, como eu vejo gente explorando gente aqui. É gente chegando lá, instalando o BitBox, cobrando R$100 hoje, aí eu vou retornar, cobra R$100 de novo, aí eu volto semana que vem, cobra mais R$100, e esse negócio vira uma bola de neve. E a pessoa fica na tua mão, porque ela não tem para que apelar, porque ela não tem o conhecimento. Se ela não ficar na tua mão, ela vai ter que devolver o dinheiro para o cliente. O que ela vai fazer? Então eu digo assim, você tem que sair com esse pensamento. Vou instalar um BitBox, certo? E outra coisa, eu vou fazer o que puder e vou ser honesto no final. Eu não tive condições de instalar por isso. Ok? Segundo mandamento, tem que ter os instrumentos necessários. Esses instrumentos necessários, eu enumero em 4 instrumentos, que no próximo slide eu vou falar sobre eles. Mas uma coisa eu digo para você. Você, vendedor, quando você contratar um instalador para fazer a instalação do BitBox para você, você slide, anote os instrumentos e diga para ele, você tem isso. Se ele disser que não tem, não adianta ir com ele. Não adianta ir com ele. Porque ele não vai conseguir realizar o trabalho. Não vai. Sem instrumento você não consegue realizar o trabalho. Certo? Você precisa 2 instrumentos para fazer isso. Eu não sei se ele está na sala, mas um colega que conversa muito comigo, ele é lá do sul do Brasil, e ele me fez umas perguntas ontem. Ele estava instalando BitBox. O que é que eu faço? Eu disse, qual instrumento que você tem aí? Ele disse assim, eu tenho um amperímetro só. Aí disse, só com o perímetro eu não consigo te dar mais informações. Se você tivesse com outro instrumento aí, que eu citei para ele qual é, eu conseguiria te dar informação e conseguiria te ajudar a instalar o BitBox. Tá? Porque eu preciso de informações para poder ajudar ele. Ok? Outra, tem que ter conhecimento do que está fazendo. Pessoal, vocês eletricistas, eu tenho certeza que vocês não são pessoas que não vieram de uma escola técnica, vocês não vieram de um lugar qualquer, vocês não são os mexilhões na energia, vocês não são mexilhões, a não ser que o pai de vocês já era um eletricista e vocês aprenderam com eles. Mesmo assim, eu tenho certeza que vocês, quando aprenderam muito bem. Então, para mexer, aliás, na vida toda, em qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, a gente tem que buscar o máximo de conhecimento. Você tem que saber o que está fazendo. A minha formação, eu sou eletrônico na aeronáutica, certo? Não sou eletricista. Queria tanto hoje ter os conhecimentos que um eletricista tem, porque eu teria descoberto mais coisas do que eu já descobri. Tenho certeza que eu descobri mais coisas. Vocês não têm ideia, quando eu chego da rua, que eu chego em casa, tomo um banho rapidinho, mal como, eu corro para o computador para tentar entender o que aconteceu na minha instalação que eu fiz no dia de hoje. Aquilo ali, o que é aquilo ali, e assim eu vou descobrindo muitas coisas. Entendeu? Então você tem que buscar, nós temos hoje na internet uma biblioteca aberta, com muita informação, certo? Para a gente aprender muita coisa, certo? É o que eu falo no próximo tópico. Tem que buscar informação quando o seu conhecimento se limitar. Você nunca pode chegar e jogar a toalha. Eita, eu não vou fazer isso, porque não dá. Não é que não dá, sabe quando você diz que não dá? É quando você não sabe mais o que fazer. O que você pode fazer é chegar para o cliente, para o teu vendedor. Pessoal, é o seguinte, eu verifiquei aqui que tem algumas coisas aqui que estão... passou um pouco do meu limite de conhecimento. Então, eu vou parar hoje por aqui, estou levando as anotações e vou estudar e volto no dia seguinte. Eu volto depois de amanhã, porque amanhã já tem uma programação para mim. Eu volto aqui e a gente vai terminar, porque não adianta eu tentar agora, vou perder. Você tentar fazer uma coisa que você não tem conhecimento, você perde tempo. Você perde tempo e aí você, para não ficar feio, acaba deixando uma coisa como qualquer. É que tem acontecido demais no Brasil.
as pessoas vão lá, instalam, ligam os fios todinho, põe a corrente, baixou a corrente e vai embora. Pessoal, esse negócio de baixar a corrente não quer dizer nada, tá? Você pode botar o BitBox lá, ele baixa 4 amperes a corrente. Quando você dá as costas, ele aumenta para 6, certo? Porque existe característica no sistema que faz isso acontecer. Então você tem que entender o que é que está acontecendo naquela casa. A casa, ela tem vida, certo? A energia tem vida. Ela pode te dar uma rasteira. Você está achando que, eita, dominei aqui, eu já fiz tudo que tinha que fazer. Olha, deixei lá, o cara nem... Aí você sai ligando para todo mundo, que alegre. Botei o BitBox, você olha lá, caiu para 4 amperes, dá carga total, mas você não sabe que naquele momento o ar-condicionado estava desligado, você não sabe que a máquina estava desligada, o ventilador desligado. Tá? Quando isso tudo entra, certo? Você não sabe a bagunça que fica a energia. E aí você tem que estudar esse comportamento da entrada desses eletrodomésticos. Ok? Vamos lá. Vamos para o 5º item. Tem que expor ao vendedor e ao cliente a situação da instalação. É o que eu acabei de falar. Você tem que chegar para ele e dizer, olha, a situação é essa aqui. Um exemplo de sábado agora. Eu fui numa padaria e eu comecei a verificar. Quando eu cheguei na padaria, tinha uma situação de repouso da padaria. Era onde só os freezers estavam funcionando e os bocais de luz. Depois, a segunda situação, o cara ligou 2 máquinas. Em todos os casos, foram acontecendo coisas diferentes, comportamentos diferentes com o BitBox. E aí, eu cheguei para ele, olha, esse BitBox aqui sozinho não vai dar conta do teu estabelecimento, da tua padaria. Então, nós vamos precisar fazer isso. Ou seja, eu dei um remédio que precisava fazer naquela situação. Então, você já deixar ciente o cliente naquele momento que vai precisar. Eles me indagaram, mas, meu amigo, mas eu comprei um aparelho para fazer isso. Mas só o equipamento não vai fazer. Se você quiser que ele te dê economia, vai ter que fazer isso. Aí ele pegou, se você quiser, eu faço. Tá? Você vai comprar as peças, eu dei o nome das peças para ele, ele compra, nem cobrei nada dele, para dizer que a gente estava cobrando algo a mais. Você vai comprar as peças, eu coloco e acabou-se. Você vai ter aí uma situação excelente na tua padaria. Aí ele ficou de pensar para lá. Então estou aguardando o contato dele. Então sempre fazer isso. A situação da instalação, você tem que expor ao cliente e ao vendedor. Ok? Outra, nunca deixar instalado um equipamento que não funcionou. Pronto. Se você resolveu, olha, eu vou instalar no padrão empresa. Padrão empresa, ela tem o BitBox, ele tem até onde ele pode chegar. Ele chega aqui. Acabou. Você que só está ouvindo o áudio, você sai e volta que você consegue ver o slide. É que acontece isso mesmo. Dá uma saída e volta rapidinho que você vai ver. Vamos lá. Onde eu estava? Sim. Se você optar pela opção de fazer o padrão da empresa, você vai chegar no limite que você realmente não vai poder mais ir para frente. Você vai ter que não instalar o BitBox. Você vai dizer, não, olha, o BitBox ele foi projetado para uma capacitância X, seu estabelecimento está acima da capacitância dele. Então, infelizmente, eu não vou poder instalar o BitBox. Então, não adianta, porque se você deixar o BitBox instalado, você não sabe, você não tem ideia do problema que você está criando para o vendedor. Certo? Para o vendedor, porque quem vai depois devolver o dinheiro para aquele cliente é o vendedor. Quem vai ouvir piadas depois daquele cliente é o vendedor. Quem pode até receber ameaça de morte, de prisão, seja de que for, de um processo, é o vendedor. Então, não pense. Você pensar assim, eu vou ganhar R$100 nessa venda. Não pense nisso, pessoal. Pense no colega. Tenha compaixão com o vendedor ali, certo? Que está ali, que está ganhando, querendo ganhar o pão, tal qual você. Não pense só em levar os seus R$100, tá? Pense, não, seja, como eu falei, tenha responsabilidade, seja honesto, acima de tudo honesto, porque se isso que eu estou falando aqui
fosse feito desde o início, tanto aquela venda que eu ensinei como fazer, como esses mandamentos aqui, eu tenho certeza, pessoal, que a BitBox não estaria com tanta gente nos grupos de WhatsApp falando besteira, sendo negativista. Olha, chega, me esgana quando eu vejo as pessoas estarem reclamando como parece que o mundo acabou. Pessoal, tudo tem solução. Agora, quem te deixa na mão é o teu eletricista. O teu eletricista te deixa na mão quando ele quer ganhar os 100 reais lá e vai embora. Eu sempre digo para todo mundo, quando eu vou instalar, e digo para a minha equipe, pessoal, nunca diga que eu terminei a minha instalação. Eu sempre chego lá e digo assim, ó, hoje eu deixei o BitBox instalado. Pelo que eu verifiquei aqui, todos os parâmetros, ele está realmente caindo aqui o teu consumo. Eu quero que você, durante 72 horas, você acompanhe a leitura do teu relógio. E aí o vendedor vai lá para saber como ficou a leitura, e ele vai me passar um relatório desses 3 dias. Olha, ele vai dizer, Felipe, baixou, beleza, tá ótimo. Mas continua acompanhando lá, ele passando para você, só que não precisa ser de 3 dias agora. Daqui a 10 dias você volta lá e faça uma média. Felipe continua baixando, tá ótimo. Felipe, o negócio com 3 dias não deu jeito. Você volta lá e vê qual tipo de ajuste você precisa fazer. Um detalhe, se você já recebeu, esteja preparado também para, se for o caso, devolver o dinheiro também. Porque o vendedor vai ter que devolver o dinheiro para o cliente. E você, que o teu trabalho não deu certo, você também tem que ser justo. Você também tem que devolver o dinheiro para o vendedor para ele devolver para o cliente. Certo? Eu devolvi, já tem casos de eu devolver dinheiro, porque a situação não deu certo. Mas não foi nem por nada, é porque não deu tempo de eu voltar na casa do cliente na data que ele me pediu. E aí ele perdeu a paciência e mandou tirar o BitBox. E aí a pessoa que pediu para eu instalar, eu disse, não tem problema não, cara, toma aqui o dinheiro de volta. Então, é assim que a gente tem que atuar. É assim que a gente tem que atuar. Aí, pessoal, se a gente fizer isso, tudo isso que eu estou falando aqui, nós vamos viver bem dentro da BitBox. Porque quando o cara devolver o produto para você, não pense que você está no prejuízo. Você vai ter outro cliente lá na frente para vender. É só não deteriorar tanto o produto que você está vendendo, tá? É só você deixar o produto, quanto mais limpo tiver o produto, mais o produto tiver condições de ser vendido de novo, fica melhor o produto, ok? Nunca menosprezar o BitBox caso não funcione. Isso é importante. Hoje, eu tive uma experiência com uma pessoa, e até falei para ela. Ela chegou e disse assim, estava eu, ela e o cliente, e ela falou, isso momentos antes de eu vir para cá, e ela falou pro dono do estabelecimento, essa porcaria, essa não sei o que, e ficou xingando o BitBox, certo? Então ela ficou menosprezando o produto que ela vendeu para o cliente. E aí, o que você pensa que o cliente está olhando ali? Está dizendo, poxa, essa pessoa veio no início, me falou tão bem do produto, ela não tinha conhecimento técnico então para me vender. Então ele começa a pensar dessa forma. E as pessoas que estão em volta já começam a olhar para o BitBox com outro cara, com um produto de terceira, de quarta, de quinta, que não funciona para nada. Então, pessoal, não fale. Eu tive em uma cidade aqui do Nordeste, e o eletricista lá só falava, é que eu não vou nem falar aqui porque é feio. Eu já falava que ele usava num prédio de pessoas de classe, o cara metendo o pau com os palavrõezinhos para cima do BitBox. A gente não pode, por mais raiva que a gente tenha, seja de que for, com os problemas que nós temos na vida da gente, a gente nunca pode expor isso para o cliente, seja o que for. Você pode sim chegar com o BitBox na mão, lá na empresa, e conversar com a empresa. Olha, esse teu equipamento é uma droga, é isso, aquilo outro, mas não fazer isso na frente do cliente, tá? Você não deve fazer isso, menosprezar o produto, porque o nosso produto ele tá passando por reformas, nosso produto está aí bombando, certo? E esse BitBox atual mesmo, a gente está planejando um recal, aí está planejando ver o que é que a gente pode fazer para ele funcionar tal qual que está vindo aí. Então, aí você taca fogo no negócio, e aí? Certo? E aí? E uma coisa que eu esqueci de botar no mandamento é o seguinte, nunca
tire o BitBox sem que antes alguém vá lá e faça uma revisão. Por quê? Porque da hora que você chegou, você recebeu 1.600 de um cliente e ele disse que não funcionou, e você mete a chave de fenda e tira o produto, não tem mais nada o que fazer. Como é que eu vou chegar lá? Olha, deixa eu voltar de novo para tentar. Ele não vai deixar. Ele já se livrou do problema, ele vai querer saber do dia dele de volta. Agora você que tirou, agora é você que vai ter que arcar com prejuízo com ele. Você que vai ganhar o dinheiro, vai ter que devolver. Não adianta correr para a empresa e culpar o diretor A, B, C, D, o eletricista, não adianta mais, porque você tirou. Aconteceu isso sábado passado, eu tirei, porque do jeito que estava a situação, não tinha o que fazer mais, porque o vendedor começou a falar, e o cliente disse, tira isso aí. E eu tive que tirar. Entendeu? Foi o primeiro que eu tirei na minha vida, mas eu não tenho esse padrão de estar tirando equipamento. Tá? Vamos lá, o penúltimo. No caso de uma instalação não se concretize, não explore o vendedor. Isso eu já falei lá na frente, né? Então, seja humano. Eu digo isso, seja humano, tá? Quando você faz isso, eu posso até te dizer uma coisa. Se você chegar para a pessoa e disser assim, olha, realmente não consegui fazer a instalação, não tive condições porque não tinha instrumento, não tinha nada disso, não consegui. Chega o melhor que você pode fazer é dizer para o vendedor, olha, está aqui o BitBox, se você quiser, eu procuro uma outra pessoa, ou você procura e ele vem instalar. Mas não precisa me pagar nada não. Isso é o correto. Tá? Nem ela, nem você vai ter esse prejuízo. No caso de ajustes ou retirada do equipamento, também não cobre. Não cobre. Você está indo lá para fazer um ajuste, você pediu 72 horas, eita, vai ter que fazer ajuste. Vou lá fazer revisão. Por que cobrar, pessoal? O médico ele faz isso, ele faz os exames, você volta 15 dias depois, o médico não cobra. Porque isso é uma lei, é garantia, você tem que dar garantia do teu serviço. Agora você só ganhar. Eu vi um caso de um rapaz mesmo, de Olinda, que o cara já tinha cobrado mais de 150 reais para ele, mais 100 já tinha 250 reais. E eu fui fazer a revisão para ele, quando ele me contou a história, ele disse, não, tá aí, deixei funcionando o equipamento e não vou cobrar nada de você. Porque ele já estava no limite do gasto do homem, eu já estava entrando no prejuízo, né? Porque o lucro do BitBox de 100% foi para o beleléu. Então, pessoal, esses mandamentos tem que incorporar, você tem que incorporar. E se você incorporar isso, eu já começo a ver você se moldando como um profissional, um eletricista profissional responsável e humano, acima de tudo humano. Uma pessoa que está realmente fazendo um trabalho, certo? Um cara que está sabendo o que vai fazer, que tem o material necessário para fazer, que tem o conhecimento que vai fazer, que sabe as suas limitações, que tem um grau de honestidade lá em cima. São características que vão te fazer que o que você não ganha agora, muitas pessoas vão te procurar depois e você vai ganhar muito mais, tá? Pela credibilidade que você vai ser de ser humano para essas pessoas. Legal? Então, essa parte aí, apesar de eu ainda não ensinei algumas coisas para vocês sobre instalação, mas eu estou sentindo a necessidade de falar. Por quê? Porque é nesses pontos que nós estamos com o problema do BitBox. É nessa parte aqui, principalmente, na parte da venda e na parte desses mandamentos, é que nós temos os maiores problemas dentro do Brasil. Nós estamos nessa parte aqui, certo? Sem falar que eu não botei aqui pessoas que correm para outras empresas e querem levar a rede toda e ficam metendo pau no plano da gente, certo? Então não se deixe levar por isso. A empresa, agora no sábado, amanhã, às 3 horas da tarde, no Hotel Jangadeiros de Recife, ela vai estar lançando aqui uma quantidade de produtos que hoje eu tive o prazer de experimentar, fantásticos. Vem muito mais produtos aí pela frente, entendeu? Vocês acham que na semana que vem a gente já vai estar aqui nesse canal aqui já passando um novo sistema para vocês. Vocês vão ver como vai ser gostoso fazer a BitBox. Ela está dando um start agora, certo? Está dando start. E quando vocês virem o próximo BitBox que está vendo aí, vocês vão ver que tudo isso que eu estou falando aqui
vai ficar mais fácil, tá? Vai ficar bem mais fácil para pagar. Bem, ainda agora eu falei sobre os instrumentos, tá? Os instrumentos essenciais para a instalação de beatbox, eles se encontram aqui em cima, tá? E o principal de todos, pessoal, é esse aqui, ó. Esse instrumento aqui, tá? Eu digo para vocês, comprem sem medo. O eletricista, se você não tiver condições de comprar, faz o seguinte, fale com 5 vendedores, se torne eletricista daqueles 5 vendedores e peça para aqueles 5 vendedores se cotizarem e comprar esse equipamento para você. Vai ser em torno de R$200 esse equipamento. Ele é fantástico, fantástico esse equipamento. Por quê? Porque ele te dá a indicação de corrente, te dá a indicação de fator de corrente, de fator de potência, e te dá a indicação de potência reativa. Pessoal, essas 3 unidades, elas são essenciais para você instalar o beatbox. Tá? Depois, não aparece o cursor aqui. Você tá falando aqui, ó, esse aqui, ó. Esse aqui que o cursor está embaixo, tá vendo? Depois eu vou passar esse link desse equipamento para a minha linha de transmissão. Acho que vocês todos estão aqui na linha de transmissão. Eu vou passar para vocês, tá? E é o primeiro da esquerda. É o primeiro da esquerda de cima, tá? É esse equipamento aí. Então, esse equipamentozinho aí, ele é uma mão na roda mesmo. É uma mão na roda mesmo. Entendeu? Ele é fantástico. Você é barato. Como eu te falei, em torno de R$200, já com frete, tá? Então, fala com um grupo de vendedores para comprar esse equipamento para você. Você é eletricista. Segunda situação, vocês podem até fazer um negócio com ele, vocês compram as ferramentas para ele, certo? E aí, as primeiras instalações, você vê quanto custou todos os equipamentos, ele vai fazer, tipo assim, 0,800 até pagar todos esses equipamentos. E aí ele vai ter dentro da mão dele o que ele precisa. O outro equipamento aqui do lado, esse vermelhinho aqui, tá? Ele é nosso perímetro, não, desculpa, nosso multímetro, tá? Nosso multímetro frequencímetro. Ele vai ter aí 2 funções, daqui a pouco vocês vão ver as funções que ele vão ter para a gente dentro da nossa instalação, tá? Mas uma coisa eu digo para vocês, quando eu falei do segundo aspecto na venda, que era a longevidade do eletrodoméstico, você com esse equipamento, você pode chegar e mostrar para o cliente como é a frequência da casa dele sem o beatbox e como é a frequência com o beatbox. Vamos dizer que você não teve a economia que queria, mas você vai mostrar para ele que vai ficar em 60 Hz a casa dele. Você prova no equipamento, que olha aqui, ó, com o beatbox e sem beatbox, eu mantive em 60 Hz sua frequência. Pessoal, isso já impressiona o cliente. Isso aí já faz com que ele pense 2 vezes antes de dizer que não vai ficar com o produto, tá? Ele vai ver realmente que dá longevidade ao equipamento dele. Esse outro equipamento aqui abaixo, tá? Ele chama-se termovisão. Ele não é muito, assim, vamos dizer assim, essencial, mas é importante, é baratinho, é R$45. É importante você ter, certo? Por quê? Porque você, quando vai para fazer o quadro, vai no quadro, você aperta, ele vai sair um laserzinho, vermelhinho, lá um ponto, e você começa a pegar nos disjuntores. Se os disjuntores estiverem acima de 30 graus, significa que você não tem condições de instalar o beatbox naquela residência, naquele estabelecimento. Significa que os fios estão aquecendo muito, certo? Significa, isso acontece muito com fio rígido, acontece muito com fio rígido, tá? Termovisão desse equipamento. Então, por isso é importante você ver a temperatura dos disjuntores para ver se o beatbox ele está em condições. Aí vamos dizer que você achou só numa linha de disjuntores um aquecimento excessivo. Então o que é que o eletricista vai dizer? Olha, nessa região aqui eu estou com problema. Então a gente vai ter que revisar o que tem nessa
reta aqui. De repente o fio lá está todo descascado, é um fio fino demais, não é um fio dentro, fora das especificações, você vai lá e troca, tá? O frequencímetro é o vermelhinho aqui, tá? O vermelhinho. Eu botei aqui ilustrativo, não quer dizer que sejam esses equipamentos, tá? Mas o que eu digo que deve ser é o primeiro. O primeiro é fundamental que seja, tá? O primeiro é fundamental que seja. Se depois você achar aí no Mercado Livre um frequencímetro mais em conta, melhorzinho, entendeu? Aí você pode comprar o que você achar. O nome dele, como eu já falei, depois eu vou botar na linha de transmissão para vocês, tá? E o link onde vocês compram esse equipamento. Outro, pessoal, é esse termômetro. Esse termômetro, certo? Ele custa hoje na casa de 560 reais, 550 reais. É um termômetro barato, mas muito eficiente. Muito eficiente, dispensa. A gente está fazendo alguns procedimentos, certo? Alguns procedimentos aí que outros termômetros fazem. Então, esse aí, eu já tive com esse e tive com um eletricista que tinha um todo muito caro até, por sinal, mais de R$ 1.800 que ele comprou um termômetro dele, e quando ele botou o dele, eu botei o meu, deu a mesma medida. Então, eu digo, se você tá com dinheiro de sobra, compra os melhores. Mas se você quer pelo menos ter o essencial para trabalhar, esses que estão aí no visor, eu depois vou mandar o link para vocês. Vocês vão no Mercado Livre, pesquisam e vale a pena comprar, tá? Vale a pena comprar. Beleza aí nos equipamentos, instrumentos? Então eu tenho que ter essencialmente, pessoal, o médico da minha instalação é esse primeiro equipamento aqui. Porque eu tenho que saber qual é o meu fator de potência, qual é a minha potência reativa e qual é a minha corrente. Eu preciso saber disso. Se eu não souber disso, eu estou dando um tiro no escuro. Eu não vou conseguir instalar um beatbox se eu não souber esses 3 parâmetros. Certo? Não tem como instalar um beatbox sem ver esses 3 parâmetros. Não confunda a potência ativa com reativa. Porque nós temos instrumentos aí que tem potência ativa. Não interessa a potência reativa, fator de potência e a corrente. Tá? Não tem como você instalar o beatbox só com multímetro, não tem, não. Algumas perguntas, pessoal, eu vou responder daqui a pouco, tá? Mas se vocês fizeram aqui agora, eu vou tentar só explicar. Felipe, eu entendi sua equação 30 graus, tá? Entendeu já, né? Então é porque o beatbox, ele tem os parâmetros de temperatura de trabalho dele. Ela trabalha até 30 graus. De 30 graus para lá, ele já não trabalha, ele fica deficitário. Bem, pessoal, pontos a serem observados na instalação do beatbox. Primeiro ponto, pessoal, são as emendas. Vocês têm que ter ideia, excesso de emendas, certo? Provocam aparecimento de altas temperaturas, aquecimentos e aumento do consumo, certo? O aumento do consumo, ele pode ser provocado por emendas mal feitas. Se você fizer uma emenda e o fio ficar frouxo, entendeu? Você está causando ali aquecimento, certo? Você está causando fuga, você está causando um monte de problemas. Então, se você quer fazer uma emenda, você vai no YouTube e você coloca lá, emendas de fios. Tem um monte de vídeos ensinando como fazer emendas, ok? Eu não gosto muito de fazer emendas, eu gosto de comprar aquelas barras de sinal, eu gosto de comprar aqueles barramentos que vem, que eu coloco ali, de acordo com o fio, pronto, depois eu dou uma apertada e ali fica tranquilo. Depois eu isolo e estou resolvido. Está resolvida a situação. Então, muito cuidado com as emendas. É como eu falei, as emendas causam o que eu estou falando abaixo, pontos quentes, certo? Pode causar pontos quentes. Lembra do equipamento lá em cima, do termovisão? Pois é com ele que eu vou ver se existem pontos quentes. Então, muito desses pontos vem dessa parte de emendas, certo? Das emendas
que isso vai refletir no nosso disjuntor. Já respondo. Fios rígidos. Pessoal, você chegar numa casa, eu não estou condenando os fios rígidos, mas você vai chegar em determinadas casas que os fios rígidos são muito finos, aqueles bem finos, ou fios rígidos já estão todos ressecados, já está saindo aquela capinha dele. Eu fiz uma troca na sexta-feira passada de toda a fiação numa casa. Estava a coisa mais horrível do mundo. E o pior não foi trocar a fiação da casa todinha. Foi como eu fui trocar a fiação da casa. Só tinha um negócio para me equilibrar assim e passar andando, porque se eu fosse para o lado eu caía no forro de um lado, eu caía no forro do outro. Então ainda tem isso. Além dos fios estarem ruins, o acesso, às vezes para você trocar esses fios são horríveis. Mas, então, se você chegou, deparou, olha, não tem segurança para eu trocar esses fios, esse fio tem que ser trocado, eu falei isso, cliente, eu não vou poder instalar BitBox aqui no teu caso, devido à condição da tua fiação. Não é o caso de ser fio rígido, é porque já está muito velho, está muito ruim de a gente fazer uma instalação com esse tipo de fio na tua casa. Então, se você já chegar na casa do cliente, vir aquele fio bem fino, rígido, já diga para ele, olha, infelizmente não dá, certo? Aí não foi botando BitBox, foi já na tua avaliação prévia. Corrente de fuga. Se você tiver uma casa que tem corrente de fuga, você também vai ter dificuldade de instalar o BitBox. Então, quando é que você tem corrente de fuga? Nessa casa mesmo tinha corrente de fuga. Um prego, certo? E no lugar onde estava o prego, o fio descascou e ali a corrente estava vazando, certo? E isso aumenta em muito a conta de energia. O BitBox não tem como ajustar isso. É que nem um cano furado na tua casa. Se você tiver um cano furado, como é que você vai querer economizar água? Só vai economizar água quando você tampar aquele fundo, você tirar aquele cano, botar uma emenda e você acabar aquela corrente de fuga. Aspecto a ser observado, aterramento. Pessoal, aterramento e capacitância. É aqui que eu quero chegar com vocês, certo? Vocês vão ter surpresas a partir de agora do que eu vou falar. Não esqueçam. O que eu vou falar para vocês a partir de agora, aterramento e capacitância, é pós todos os recursos de instalação que a empresa nos ensinou. Não conseguiu, aí você, por conta própria, você vai estudar esses dois aspectos e vai chegar para o cliente e vai dizer, olha, esse BitBox na sua casa, para efeito de economia, ele não alcancei. Eu alcancei para efeito de DPS, que é de proteção de surto, e alcancei para efeito de longevidade dos seus equipamentos. Mas para efeito de economia, não, porque a capacidade do nosso equipamento não está de acordo com a tua casa. Tá? Aí vamos agora para esses dois aspectos, aterramento e capacitância. Então vamos falar desses dois aspectos aí. Também falando das emendas, né? Esqueci que tinha esse slide aí, desculpem. Olha lá, pessoal, o que acontece com as emendas mal feitas. Ele fala lá, as principais consequências de realizar uma instalação de forma incorreta, com conexões frouxas, mal soldadas, se for necessário, usando cabos ou fios inadequados para dar a corrente elétrica, são as seguintes. Se nós tivermos emendas ou fios mal isolados, curto-circuito, aquecimento, vazamento de energia, choques elétricos, aumento no consumo de energia, incêndios provocados por curtos e mau funcionamento dos equipamentos, em alguns casos, até param de funcionar. Então, como eu tinha esquecido esse slide, eu só estou aqui só reforçando o que eu já falei. Então, olha todos os casos em que uma emenda e uma mal isolação faz. Tudo isso aí que vocês estão vendo. Então, são coisas, pessoal, que quando muito eletricista vai instalar na casa do cliente, ele não tem o cuidado de ver isso. Ele não tem o cuidado de, se for preciso, você vai ter que subir no telhado do cliente mesmo. Você vai ter que chegar lá, jogar uma lanterna, dar uma olhada como é que está a instalação lá por dentro, entendeu? Porque se você não fizer isso, você, como eu bem falei no início, não está fazendo uma instalação responsável. Você está
você está fazendo uma irresponsável, né? Porque você não está verificando todos os aspectos da casa, você não está. Tem situações de prédio que você não vai ter como ver isso, é lógico, mas ali já pela idade do prédio, pela situação das tomadas, quando chegar lá, você já pode perguntar para o cliente: amigo, tem alguma tomada aqui que anda explodindo aí, anda vazando corrente, ou anda dando um zoom aí qualquer. Então você tem que ter esse relatório na tua mão, certo? E aí, tá em situação difícil, você chegou lá em cima, viu um monte de fio bolado, todo descascado, já vai dizer para ele: olha, não posso estar lá, a não ser que a gente conserte o que está lá em cima. Se eu quiser, eu faço isso, não seu contrato, seu eletricista vai fazer. Para ele não achar que você quer ganhar, aumentar a conta dele lá, ok? Bem, vamos agora começar do aterramento, tá? O aterramento, para você partir para fazer o aterramento, você precisa ter esses materiais aí. Não adianta ir com uma arte de 1,5 m, uma arte fina, não adianta. Tem que ser uma arte de 2,40 m, de 5/8, aquela grossona. Tem que ser esse tipo de arte, tá? Tem que levar também para complementar a fiação verde, que hoje ela é verde e amarela, né? Você tem que levar essa fiação complementar para você levar o fio lá onde está o beatbox até onde você colocou a arte de aterramento, tá? Não esquecer de comprar também o fixador da fiação na arte, a que eu chamo de cabecinha da arte. Uma marreta potente, certo? Uma marreta potente mesmo, porque é duro você bater a arte de aterramento, é muito cansativo. Então, quando você tiver uma marreta mais pesada, melhor para você bater. Buchos e parafusos para você fixar o beatbox na parede. E se você estiver instalando um beatbox monofásico, um disjuntor de 16, um trifásico, um de 20 amperes. Então, 16 e 20 amperes. Não esqueçam de levar o disjuntor. Não esqueçam de levar o disjuntor. É importante você estar com os disjuntores, tá? Na instalação do beatbox. Você tem que deixar o beatbox com esse disjuntor, porque ele serve para muita coisa. Além da proteção do beatbox, ele vai servir também para você fazer testes na casa do cliente. Legal? Então, essas peças são fundamentais para o nosso aterramento. Olha lá, pessoal. O que você deve verificar quando vocês forem fazer aterramento? Primeira coisa que você tem que ver: olha para o relógio e verifica se tem um canozinho saindo embaixo do relógio. Esse canozinho significa que o neutro da concessionária está aterrado. Então verifique se o neutro está aterrado. Primeira coisa que você tem que ver: neutro está aterrado? Beleza, ótimo. É um checklist. Você pode fazer um checklist, entendeu? Da tua instalação. Então você já põe muita coisa que eu falei aqui, você já vai montando o seu checklist. Uma é essa. Outra coisa: otimize o aterramento o mais baixo possível. Então, o teu terra, você bateu o teu aterramento, e o aterramento lá está muito alto, tá, vamos lá, 100 ohms, pô, joga um carvãozinho ali, joga uns produtos ali, sal. Depois a gente pode dar algumas ideias para vocês aí no próximo treinamento de qual produto que você pode baixar esse aterramento. Não precisa você chegar no aterramento ideal de 5 ohms, tá? Porque daqui a pouco eu vou dar um macete para vocês aí, ok? Um detalhe, pessoal: você vai bater, se o neutro da concessionária não estiver aterrado, você vai bater uma haste para esse neutro, tá? E você vai bater uma haste para o terra do beatbox, que nem vai ser na foto lá na frente, tá? Você bate uma haste e a distância entre elas, você tem que ter pelo menos o tamanho da haste, que é 2,40. Você então já tira a distância e bate essa distância entre elas, ok? Então, otimizar o aterramento. Observe se a impedância entre a haste do aterramento do neutro com a haste do aterramento do beatbox está próxima aos 5 ohms. E aí é uma novidade isso. Isso é uma novidade e eu vou mostrar isso aqui agora na prática. Esse desenho aqui, ó. Pessoal, é isso aqui, ó.
Você não precisa bater 1 milhão de artes para achar 5 ohms. Você não precisa fazer isso, tá? O que você vai fazer é exatamente isso aqui, ó. Vamos dizer que a R1 seja a haste de aterramento do relógio e o R2 seja a haste de aterramento do beatbox. Você pega um multímetro, põe na cabeça dessa R2, o outro lado na cabeça da R1 e mede quanto foi a resistência entre as duas. Se der 5 ohms, se der 3 ohms, você está já no que você precisa, tá? Isso se dá para quem estudou física devido a essa fórmula aqui, ó. R1 vezes, as resistências estão em paralelo. Então, R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Isso você vai ter uma situação de, dependendo do que tiver número na outra, de aproximadamente 5 ohms. Vamos dar um exemplo aí. Vamos dizer que eu tivesse 40 ohms de um lado e 60 ohms do outro, certo? Então, se você multiplicar 60 por 40, eu vou ter 2.400. 2.400, não é isso? E 60 mais 40, você tem 100. 2.400 dividido por 100, você vai ter aqui 24. Então, você achou aí 24 ohms. Então, o que você vai fazer? Você vai otimizar o R1, entendeu? Que é o do beatbox, vai tentar otimizar ao máximo para baixar, e aí você vai fazendo os cálculos ali, você vai vendo se está baixando essa resistência entre R1 e R2. Então, se conseguir baixar essa resistência entre R1 e R2, você vai chegar lá nos 5 ohms e você vai estar dentro do que a empresa está pedindo para você. Não precisa encher de arte dentro do teu quintal, ok? Robert, sal, corrói arte, não. O sal de churrasco botar e o carvão mineral não corrói arte, não. Robert, Felipe, os grandes problemas que eu encontrei foi nos prédios que já existe aterramento comum e o síndico não permite. Bem, pessoal, isso aqui eu estou falando quando você quer otimizar o teu aterramento. Se caso você não tem como fazer aterramento, aí não é problema. Você pode fazer, você juntar o terra no neutro aterrado. Você pode fazer o Segurança no trabalho. Episódio de hoje: choque elétrico. Ei, Faísca, pode fazer aquela instalação elétrica para usar a serra? Opa, quase lá, chefia. Falta pouco. Termino jazinho.
justo hoje que eu marquei um encontro com a gata. Homem, mas eu ia tomando um chocão, ó. Ei, rapaz, que agonia foi essa? Tá tudo bem aí? Quem dera se na vida real aparecesse um herói para nos salvar. Já que ele não aparece, devemos tomar consciência de nossos atos inseguros. Sim, também tem que usar os EPIs, equipamento de proteção individual, cumprir as normas e, mais importante ainda, fazer tudo com calma e com atenção. E para você não se expor ao mesmo risco, fica a dica. Ô, gente, para os trabalhos com eletricidade envolvendo baixa tensão, tem que usar os EPIs, equipamento de proteção individual, uniforme, luva isolante de borracha, botina com isolamento de densidade, óculos de proteção e capacete de segurança. E para os trabalhos com eletricidade envolvendo alta tensão, uniforme resistente a arco elétrico que não propague chamas, luva isolante de borracha, botinas com isolamento bidensidade, capacete de segurança, braçadeiras e perneiras de proteção, vara de manobra e vara de teste de tensão. E também, meu povo, não pode faltar os EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva. São eles: isolamento através de obstáculos para a área restrita, isolação elétrica, que é a isolação das partes vivas, e dispositivo de bloqueio. Além, meu povo, da sinalização de segurança, que são as placas de regulamentação e advertência. Realizou consulta à análise preliminar de risco para a execução dessa atividade? Positivo. Tem conhecimento dos procedimentos operacionais? Positivo. Recebeu treinamento para executar esta atividade? Positivo. Desenergizou o equipamento a ser realizada a manutenção? Positivo. Está usando todos os equipamentos de segurança? Positivo. Isolou as partes vivas da instalação? Positivo. Com atenção redobrada? Positivo. E a pescaria no domingo, tudo certo? Opa! Um ambiente de trabalho seguro e com qualidade de vida só é possível se trabalharmos juntos. Tanto trabalhadores, que devem ficar atentos às normas de segurança, quanto empresários, que devem oferecer todo o equipamento e treinamento necessários. Quando você toma os cuidados para preservar a sua vida, também está ajudando a evitar acidentes, formando uma corrente de cuidados. Entre nela e faça a sua parte. Sua família, seus colegas, sua empresa e todos que se preocupam com o seu bem-estar agradecem.
Alô, pessoal. Alô, estão me ouvindo? Infelizmente teve uma queda aqui na internet aqui, mas já estou de volta, graças a Deus. Fiquei até apavorado aqui. É ruim, a gente fica a mercê desses meios de comunicação aí, mas estamos de volta. Então, para vocês entenderem essa parte aqui, né, das artes, né? Ó, vamos aqui para o próximo. Agora o assunto, pessoal. O assunto que me vinha fazer à noite hoje, de sexta-feira, fazer esse treinamento, esse assunto se chama capacitância, certo? Capacitância. Aí vocês vão perguntar o que é isso, Felipe. O que é isso? Antes de eu falar para vocês o que vocês devem fazer em termos de capacitância, eu vou ter que explicar para vocês o que é isso aí. Tá? Então, o que acontece? O beatbox, quando ele foi montado, projetado, ele foi projetado para um determinado ambiente, para uma determinada situação de uma residência que tinha ar-condicionado, um ventilador, ou seja, tinham determinados equipamentos de casa, certo? Depois eu posso enviar esses slides. Então, ele foi preparado para alguns estabelecimentos, algumas casas, quando eles fizeram os testes e fizeram os ajustes para aquela situação. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Então, ele foi projetado, por exemplo, para armazenar energia dentro dos capacitores até um valor X. É que nem você pegar um copo e dizer assim, ó, eu tenho 3 tamanhos de copo. Então, vamos lá que eu escolhi o tamanho médio, tá? Então, o beatbox tem esse copo tamanho médio. Então, quando eu começo a botar água nele, então eu fui projetado para uma garrafa que desse a quantidade de água que tinha naquele copo, certo? Então, esses copos são nossos capacitores. Então, a energia que ele pode segurar é uma energia X. Muitas casas no Brasil, onde o beatbox você chega lá, põe e funciona, é devido a isso. Elas estão de acordo com a capacitância do beatbox, certo? Eu mesmo instalei esse beatbox na casa da minha filha, está lá dando 42%. Tá? A casa está perfeita. Está perfeita. Aguinaldo não parou, não. Se tiver ruim, dá uma saída e volta. Então, lá está perfeito. E outros lugares, vocês com certeza, todo mundo conhece, lugares que o beatbox está funcionando e já está funcionando há muitos meses. Agora, nesses lugares que não funcionou o beatbox, o grande problema está aqui na capacitância. Está na capacitância. Aí, pessoal, vocês vão entender agora, como eu disse que quanto é importante aquele equipamento que eu falei lá em cima para vocês. Para eu saber se aquela residência ela está adequada à instalação do nosso beatbox, eu vou ter que, quando chegar na residência, ter a indicação de fator de potência reativa e de corrente. Esses 3 tópicos, eles são fundamentais para eu saber se o meu beatbox está de acordo com aquela residência ou não, certo? E aí é que eu vou ter que tomar decisão, se eu vou falar o que o Felipe vai fazer agora, ou se eu vou fazer o que a empresa determina. Que onde o beatbox não funcionar, eu não deixo ele lá. Só um detalhe, ele não vai funcionar para efeito de economia, ok? Em termos de estabilidade de 60 Hz e DPS vai funcionar. Então, pessoal, isso é importantíssimo, isso que eu vou falar para vocês. Porque
A gama de filtros BeatBox não estão funcionando no Brasil. A resposta está aqui. Aqui está a resposta porque um BeatBox aumenta a conta de energia de determinadas pessoas. Então presta bem atenção que eu vou ensinar para vocês umas coisas aqui. Quando você chegar na casa do cliente, você vai medir o fator de potência, a potência reativa e a corrente e anotar sem o BeatBox. Em duas situações. Primeira situação, você vai ligar tudo na casa, não interessa se for de dia, de noite, você vai ligar tudo na casa e vai anotar, certo? Esses três parâmetros, fator de potência, potência reativa e corrente. Legal? Situação 2, você vai dizer para a pessoa, vem cá, como é que é a tua casa de manhã? Ah, minha casa de manhã funciona isso aqui. Beleza, então deixa como a tua casa funciona de manhã. Você tira as medidas de novo. E a tua casa à noite, como é que ela funciona? Dessa forma, tira as medidas à noite. Porque é lógico, a gente nunca vai estar 100% da casa ligada. Mas você precisa desses parâmetros, dessas três formas de anotação. Ambiente todo ligado, ambiente rotineiro, ambiente de manhã e ambiente à noite. Como é que é a rotina da casa? Ok? Beleza? Você fez essas anotações. É bom você fazer uma tabelinha legal, você fazer as anotações. Aí agora você instalou o BeatBox. O que é que você vai fazer? Você vai fazer as anotações agora com o BeatBox. Você já pode até deixar o BeatBox instalado e você deixa o disjuntor dele desligado. Então agora o que você faz? Você liga o disjuntor do BeatBox e você está fazendo com que ele funcione. Então agora você vai anotar as mesmas coisas, fator de potência, potência reativa e corrente, nas mesmas situações que você fez acima. Aí você vai comparar os dois quadros. Eita, Felipe, deu legal, olha, lá em cima estava tudo, o fator de potência estava baixo, potência reativa estava alta, a corrente estava alta. Quando eu botei o BeatBox, ó, o fator de potência subiu, potência reativa desceu, corrente desceu. Legal. Isso significa que o BeatBox funcionou bem. Funcionou bem. Mas, pessoal, presta bem atenção. Presta bem atenção. Quando vocês medirem o fator de potência quando o BeatBox estiver instalado, eu quero que vocês olhem quanto deu esse fator de potência. Porque o ideal do fator de potência é dar de 0,92, 0,90, 0,92. É essa a situação. Se você botou o BeatBox e na primeira situação, por exemplo, estava 0,50, na primeira situação que eu digo de cima, sem o BeatBox, quando você botou o BeatBox e ele foi para 0,75, você concorda comigo que ainda existe uma gordura para ser tirada aí? Você tem uma gordura que você ainda pode chegar a 92, se deu no 75, você ainda tem 17 pontos para tirar de gordura, você não concorda? Certo? Então, é isso que eu quero que vocês observem. Que quanto deu o fator de potência na situação 2, significa que existe alguma coisa a mais para ser feita para melhorar a economia daquela residência. Porque você só tem economia se você aumentar o fator de potência, se você baixar a potência reativa e se você baixar a corrente. Você só vai ter economia nessa situação. Fator de potência, pelo menos 0,92. 0,92. Se você tiver isso, aí eu digo que você está dentro dos parâmetros de economia do BeatBox. Ok? Então, se o BeatBox é 0,92, beleza, fechou. Outra coisa, se na situação inicial, sem o BeatBox, a energia lá todas as situações, o fator de potência deu 0,92, não instale o BeatBox para efeito de economia. Para efeito de economia, não instale. Por quê? Porque não vai dar economia. O fator de potência 0,92 já deu o que tinha que dar. A casa está econômica. Não tem que dar. Aí é que vem uma segunda coisa que eu falo para vocês. Se você colocar o BeatBox numa situação que você já está com economia na casa, sabe o que você vai fazer? Você vai baixar o fator de potência, com isso você vai aumentar o consumo.
certo? Você vai aumentar o consumo. Preste bem atenção nessa dica que eu estou dando. Se você tiver uma casa sem beatbox, ela tiver com 0,92 de fator de potência, se você botar o beatbox, ela pode derrubar isso para 0,75. Se ela baixou o fator de potência na hora que você botou o beatbox, significa que ele vai consumir, a casa vai consumir mais devido ao beatbox. E aí você não deve colocar o beatbox. Entenderam aí? Estão entendendo essa situação, né? Outra situação que você vai ter. Você chegou, você viu que de manhã o fator de potência fica 0,92. Porém, quando você chegou à noite, o fator de potência com tudo ligado lá, ele foi para 0,75. Mas quando você botou o beatbox à noite, ele foi para 0,92. Olha, de manhã estava 0,92. Se eu botar no beatbox, nesse caso, ele vai baixar, vai aumentar o consumo de manhã. E à noite, que o fator de potência alterou, aí o beatbox aumenta o fator de... Então, o que significa isso? Significa que se de manhã deu 0,92, você vai desligar o beatbox e vai dizer para o cara, toda a vida, quando der 6 horas da tarde, você liga o beatbox. Porque é quando ele começa a tocar. Entendeu? Então, o beatbox pode acontecer isso. De momentos você tem que desligar o beatbox durante o dia, durante a noite, seja onde o fator de potência está muito alto, naquele momento você tem que desligar o fator de potência. Entendeu? Por isso que eu digo para você fazer o teste com várias situações dentro da casa da pessoa. Ambiente todo ligado, ambiente, como é que é o ambiente de manhã, de tarde, de noite, para você medir os fatores de potência. E aí você já dizer para ele, ó, você vai ligar, não, eu ponho, 0,92 é o ideal, mas 0,90 você já começa a se preocupar que está começando a ter uma economia na casa. Você vai ter uma economia muito pequena. Então, você tem que fazer essa situação, você tem que ver a situação de manhã, de tarde, de noite, e com o ambiente todo ligado, ver aonde é que o fator de potência está 0,92, pode estar 0,95, 0,97, 0,92 e diante, certo? Você viu aquela situação, anota, então já sabe que com aquela configuração da casa tem que se desligar o beatbox. Porque sabe o que acontece, pessoal? O beatbox, como eu falei lá no início, ele funciona. Mas ele funciona naquele momento em que você cai o fator de potência. Aí o que acontece? Se naquele momento que caiu, o beatbox tem que estar funcionando, e no outro momento que ele não que ele está já alto, você deixar o beatbox funcionando, você vai ter que consumo de energia. E lá na frente você vai ter economia. Se você juntar os dois, o que vai acontecer? 0 a 0. 0 a 0. Então, é por isso que no Brasil afora, tem gente reclamando, o beatbox não deu economia. Não deu economia. Certo? Mas sabe por que não deu? Porque o cara não teve o trabalho, não teve a capacidade de equipamento que dá a resposta. A resposta está nessas letrinhas, F, P, P, R, I. Entendeu? Se ele tivesse cuidado de ver esses 3 pontos, ele vai com certeza, dizer para a pessoa, olha, te lembra quando eu falei que eu vendi produto para você, que eu disse que eu ia ver se tinha sujeira na tua energia? Olha, ainda tem, a sujeira aparece à noite. À noite você liga o beatbox, certo? Não ligue de dia, porque de dia não tem. Se você ligar de dia, olha o que vai acontecer. Você vai aumentar seu consumo. Então, essas informações que você tem que passar para o cliente, entendeu? Essas informações você tem que... Ah, mas eu tenho que estar desligando o disjuntor. Meu amigo, você não quer economia? Tem que fazer. Se você não quer economia, não quer ter esse esforço, eu não vou poder ir na tua casa, lógico que não vai falar isso, é grosseria, mas dá vontade de dizer, eu não vou poder vir na tua casa e estar ligando e desligando, né? Mas é isso, pessoal, que vocês têm que ter cuidado, tá? Com essa parte da capacitância. Até aí vocês entenderam aí, nessa parte aí da capacitância, porque vai ter outra novidade depois disso aí. Estão entendendo aí? Pode botar um 10 aí, estão entendendo. Estão me ouvindo?
Ótimo. Ó, o Rogério está gravando essa palestra. Ele vai disponibilizar depois o link. Eu quero que vocês assistem quantas vezes for necessário essa parte, tá? E se for possível, eu vou montar um treinamento só sobre essa parte de novo aqui para vocês, para ficar bem claro mesmo. Como eu falei, eu fiz as peças ontem, eu queria fazer com desenhos, com um monte de coisa aqui, para vocês ficarem bem claro mesmo, tá? Quando ele me passar o link, eu vou botar na linha de transmissão para vocês, tá? Então, é muito importante essa parte aqui, pessoal. Essa parte aqui é a charada do sistema, certo? É a charada de todo o nosso sistema. Então, olha aqui uma novidade. Vamos aqui. Sobre capacitância. São observações que eu vim fazendo, tá? Durante esses períodos aí, sobre esse negócio de potência. Então, se o fator de potência, se um beatbox estiver acima de 0,90, eu botei 0,90, a pessoa até perguntou 0,90 ou 0,92. Vamos botar acima de 0,90, o beatbox não dará a economia esperada, tá? Então, se tiver acima de 90, 0,90, não dará a economia esperada de 40%. De 0,90 a 0,92, ela vai dar uma economia pequena. E de 0,92 para cima já não dá economia, tá? Então, primeira coisa, então por isso que o fator de potência é importante você ler, ok? Olha lá, se o fator de potência com o beatbox estiver abaixo de 0,90, olha o que você vai fazer. Olha, isso aí é uma dica fantástica. Pegue o valor da potência reativa, anote, pegue o valor e joga nessa fórmula aqui. Que a capacitância é igual a potência reativa vezes 0,548. O resultado, pessoal, olha o que vai aparecer agora. O resultado será o valor do capacitor que está faltando para você atingir o fator de potência ideal. Certo? É isso mesmo. Se você chegar até o Deus abaixo de 0,90, você vê a potência reativa, você multiplicar ela por esse fator, vai dar um valor, por exemplo, 5. Então, significa, naquele momento, que você precisa de 5 microvolts, vai dar micro, tá? A casa de micro, 5 microvolts você está precisando, passar para fazer o quê? Para otimizar o fator de potência e praticamente zerar a potência reativa. Eu desafio você a fazer esse teste, você vai ver que eu estou falando real. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar o capacitor, tá? Deixa eu ver se tem... Tá, eu vou falar lá embaixo. Detalhe, o cálculo tem que ser feito nas duas situações de medida. Eu vou ter que fazer esse cálculo em todas as situações, certo? Em que eu tive o fator de potência baixo, certo? Tive o fator de potência baixo. Você vai ter que achar os capacitores para cada situação. Às vezes um capacitor só vai já resolver tudo, ok? Olha, caso você for introduzir este capacitor paralelo ao beatbox, coloque um do lado da fase, certo? Uma perninha vai falar da fase e o outro no terra do beatbox. No terra do beatbox. E aí você vai refazer as anotações. Aí você pergunta, Felipe, por que no terra e não no neutro? Porque no terra, por isso que agora eu estou pedindo para isolar o terra, junto com o terra do beatbox ficar sozinho. Porque ele vai descarregar o capacitor exatamente na arte de aterramento. Se você ligar no neutro, sabe o que vai acontecer? Aquela energia, ela vai voltar para dentro da tua casa, para dentro do sistema e vai passar no relógio. Então, a única coisa que você fez foi dar um retardo na energia, naquele excesso de energia. Mas você precisa pegar esse excesso e jogar fora. E onde você vai jogar fora? Na arte de aterramento. Ela vai dissipar essa energia que está dentro do capacitor. Entendeu? E aí, pessoal, com isso você vai conseguir ter a economia esperada. Tá? Vai ter a economia esperada. Usar capacitor de partida. Ah, tá. Que tipo de capacitor eu vou usar? Você vai usar capacitor de partida permanente. Eu já vou mostrar a foto dele. De 250 volts.
certo? E não o eletrolítico, tem que ser capacitor de partida permanente, porque o eletrolítico ele só funciona na partida, e esse não, ele fica atuando direto. Outra, pessoal, cuidado, porque isso aí aconteceu comigo, tem até um vídeo aí na internet já rolando, cuidado a manusear o capacitor, porque quando você botou na energia, ele está carregado, quando você tira, ele continua carregado. Se você pegar nas extremidades, você vai levar um choque, que você vai perder o rumo da tua vida. Então isso aconteceu comigo, eu estava gravando um vídeo, não prestei atenção, peguei, ficou até uma videocassetada lá. Ficou engraçado o jeito que ficou a situação. Engraçado para quem viu, né? Porque caiu que o choque ficou ruim. Então, você tem que ter cuidado com isso. Sempre que você tirar o capacitor, que você fez o teste capacitor, você encosta um fio no outro, que ele vai dar um estralinho lá, ele vai ser plec. Pronto, você descarregou, está seguro. Entendeu? Vamos lá. Olha o capacitor, a cara dele, como é que ele é. Ele tem essa cara aí, certo? Ele tem essa cara aí ele é branquinho, tem esses dois fios aí, certo? É esse tipo de capacitor aí que você vai usar, ok? Pessoal, muitas das coisas que eu passei até o momento são frutos de estudos, de pesquisa de campo, de coisas que eu venho fazendo. Hoje, essa de ligar ele no aterramento, já foi uma observação que eu fiz junto com o engenheiro da empresa, entendeu? E ele realmente concordou que realmente isso tem que ser assim. Então, já foi uma mudança que eu fiz hoje. Então, muitas novidades que surgiram durante as minhas instalações, eu vou convocar vocês urgente para vir para a sala, entendeu? E vamos, se tiver alguma coisa que, por acaso, olha, pessoal, vamos fazer melhor, botar um resistor, botar isso. Tudo isso eu vou passar para vocês. Eu não vou deixar vocês à mercê de informações, tá? Muitos de vocês aqui que estão na sala não são da minha equipe, certo? São pessoas que vêm até conversando comigo aí na internet esses dias. Pô, fantástico, tá? Queria muito que o meu grupo estivesse aqui. Meu grupo não está aqui, pelo que eu estou vendo, a maioria, mas eu estou aqui para passar o máximo que eu puder passar para vocês. Certo? O máximo que eu puder passar para vocês. Ok? Então, só finalizando. Então, voltando àquele desenho, é aqui que vai ficar o meu capacitor. Entendeu? Ele vai ficar desse fio para esse aqui. Ok? Você vai grudar ele aqui, vai grudar ele aqui. Por vezes, você vai achar capacitores, por exemplo, vamos dizer que você acha um capacitor de 16 microfarad. Você tem só um de 10 e um de 6 em casa. O que é que você vai fazer? Vai ligar eles em paralelo. Aí você vai ter que estudar um pouquinho esse negócio aí de ligar em série e em paralelo. Então o importante é o seguinte, quando você achou a numeração, o valor do capacitor, você já anota e diz para o cliente, meu amigo, é o seguinte, eu posso otimizar aqui o teu consumo. De que forma? A gente gastou de partida de tanto. Por quê? Porque, como eu te falei no início, o BitBox, ele, na área de economia de energia, eu medi a quantidade de sujeira que tem na tua casa. Ela é superior ao que o BitBox pode limpar. Então, eu vou ter que trazer mais ajudantes. E os ajudantes são os capacitores que eu vou ligar aqui em paralelo desse fio para o outro, junto ao BitBox. Tá? Então, você quer isso ou quer deixar do jeito que está? Então, você fala, seja sincero com ele. Você disser, não, eu quero. Beleza. Tem casos, pessoal, que nem no caso da padaria que eu fui, eu encontrei 3 situações e o que eu propus à pessoa? Eu vou fazer uma chave aqui e quando você tiver com essas máquinas ligadas, você liga essa chave aqui. Quando você tiver com mais essa ligada, você liga essa outra chave. Então, quando você estiver em repouso, você desliga as 2 chaves. Entendeu? Então, tem situações que você pode até montar um circuito. Se você não souber, você pode chegar para mim, me conta a situação e a gente monta junto aí um circuito aí para você oferecer ao teu cliente. Legal? Vamos às observações finais. Então, após instalado o BitBox, temos que fazer um acompanhamento de 72 horas em dias úteis, porque final de semana é uma bagunça. Tem gente que dorme até mais tarde, tem gente que fica com a televisão ligada o dia todo, então
em dias úteis acompanhe, 72 horas, tá? Se possível, peça para o vendedor fazer isso, não precisa ser o eletricista, o vendedor, é função do vendedor fazer isso, ok? Informe ao cliente que o BitBox foi projetado para uma determinada capacitância e que o estabelecimento dele está fora da capacitância do BitBox. Por isso você deverá ter que colocar capacitâncias a mais, tá? Aquilo que eu te falei, a venda responsável vai ficar fácil para você falar isso para o cliente. Faça uma planilha com todos os valores medidos sem o BitBox e com o BitBox. E com o BitBox e os capacitores juntos. Então, todos os testes. A nossa situação que antes durava 10 minutos, agora pode demorar 1 hora, 2 horas, viu, pessoal? Por isso que eu digo, você tem que lutar e ir para a luta sabendo que você não tem tempo para parar. Você pode pegar também uns parâmetros e levar para casa para calcular quanto precisa de capacitores. O que você precisa fazer ali, você leva para casa e termina no outro dia. Mas vá com aquela cabeça. Eu estou indo fazer uma instalação, mas só saio de lá se o negócio realmente estiver funcionando. Um detalhe, eu já vou responder as perguntas, tá, pessoal? Um detalhe, se você não concordar em fazer esse trabalho, então coordene a instalação. Se caso você não consiga, só com o BitBox a redução de energia. Então você não conseguiu, só não quero trabalhar com esse negócio de capacitor não. Então chegou lá, botei, medi o fator de potência, eita, não deu. Então, modela, meu amigo, não dá realmente para colocar. Fala com o vendedor antes de falar com o cliente, porque é o vendedor que vai bater o martelo. É o vendedor que vai dizer, não, você não quer continuar, não. Ele vai atrás de outro, porque não quer perder aquela venda. Tá? Mas diga para ele, olha, aconteceu isso, e eu não quero trabalhar dessa forma. Lembre ao cliente que o BitBox não é só para economia, ele tem a função de proteção de DPS e longevidade dos elétrons que tem em casa, devido à estabilidade de frequência. Para isso, use o frequencímetro para demonstrar isso. É aquilo que eu falei, eu estou só repetindo algumas coisas aqui para a gente dar as observações finais. Então, isso aí é importante, tá? Então, vocês viram, pessoal, que instalar o BitBox não é coisa assim fácil, não é coisa fácil. Então, se não é coisa fácil, quem tem que instalar o BitBox tem que estar disposto a instalar o BitBox, certo? você, R$100 vai ser suado, tá? Mas, em compensação, vai diminuir muito o eletricista a partir de agora, porque só vai instalar o BitBox profissionais mesmo, pessoal que está disposto a pagar o preço. E aí, vai receber os seus R$100. Com isso, você vai ter aí mais 5 instalações por dia, R$500 por dia, 15 mil no mês. Não é um dinheiro bom, certo? Você ganhar 15 mil para quê? Olha, para jogar xadrez todo dia, porque instalar BitBox é jogar xadrez. É você analisar todos os aspectos, tá? Eu tenho certeza, pessoal, tenho certeza que se você absorveu esse meu treinamento de hoje, se você chegar na frente do espelho e disser assim, eu vou ser o cara agora quando for instalar BitBox, e além do mais, você tem dúvidas, chega para mim, pergunta, você quer, a gente faz um fórum, e a gente começa a conversar entre a gente, um grupo para conversar sobre instalação. Agora, o pessoal esteja disposto a realmente instalar com responsabilidade o BitBox, ok? Então, e aí, pessoal, vai acabar essas reclamações, esse disse-me-disse no mercado, gente jogando a toalha, entendeu? Então, foi ótimo. Obrigado, Silvana. Então, eu digo para vocês, a partir de janeiro, o nosso BitBox ele vai vir aí, eu não posso ainda falar coisas que eu fiquei sabendo, entendeu? Mas posso dizer para vocês que está vindo, não é uma luz no fim do túnel, mas está vindo aí um holofote no fim do túnel que vai facilitar a nossa vida. Então, muitas das coisas que eu estou falando aqui, elas não vão existir nesse próximo BitBox. Vão facilitar a vida da gente. Só que nós hoje, que vamos pagar o preço de instalar dessa forma o BitBox, nós, quando chegar a situação, nós vamos estar anos-luz das pessoas que não estão preparadas. Certo? Então, aproveitem agora para se profissionalizar nessa instalação. Beleza?
Vou fazer um próximo treinamento durante essa semana, melhorando um pouquinho esses slides, dando informações a mais que venho aprendendo. Cada dia eu estou aprendendo uma coisa. Vou passar mais informações para vocês. Ok? Deixa eu voltar aqui às perguntas para ver até onde... Vamos lá. Mod Café DTC6, não sei o teu nome. A 0,58 é constante? Sim, é uma constante. Tá? É uma constante. Já é um cálculo que nós fizemos aqui e chegamos nessa conclusão que 0,58 é esse valor. É um errinho aí de um ponto para cima, para baixo, em termos do 48 aí, mas é essa constante mesmo. Robert, né? Assim que eu irei estar criando um banco de capacitores. Qual tipo de capacitor? É o capacitor de partida permanente, aquele branquinho que eu mostrei. Na verdade, você não vai estar criando um banco de capacitores, porque você vai estar só adicionando um capacitor ao BitBox, que é um filtro. E você vai estar o quê? É como se você estivesse botando mais um copo ali para botar mais água. Ou seja, você está botando um capacitor para segurar mais energia. Só para isso que você está fazendo. Como o eletricista está credenciada? Bem, essa parte de credenciamento ela é feita pelo pessoal da empresa. O Antônio, ele fez um treinamento online esses dias, foi informativo, mas ele vai fazer um treinamento mais específico para credenciar online todo mundo aí, ok? Então vocês aguardem. Por enquanto, vão pegando as dicas, os treinamentos que a empresa vai dando, eles estão dando treinamento direto. E a gente que puder ajudar por aqui, a gente vai ajudando também. Só que os valores que ele recebe, não vale a pena fazer isso. Aí é que vem a situação. Quando a gente começa a ter eletricistas com qualidade, eletricistas tendo resultado, aí o que acontece? Começa a aparecer o valor do eletricista. Aí eu te pergunto, você é um vendedor, você vai contratar um eletricista que vai botar para funcionar o teu BitBox ou um eletricista que vai tentar botar para funcionar o BitBox? Só vou dizer uma coisa, esse que vai botar para funcionar, ele pode receber bem mais do que o outro que não sabe colocar, como você está aprendendo agora. Então, você pode majorar. Se ele está ganhando 100, você vai ganhar 150. Porque há um diferencial entre você e ele. Você está pagando um preço alto para ter o teu equipamento lá do teu vendedor funcionando. Então, você vai, lógico, ser valorizado no mercado e você vai pedir mais por isso. Ok? Silvano, muito obrigado. Poucos fariam isso que você está fazendo. Cara, é um prazer. Esse foi o grande motivo de eu ter entrado para a BitBox. Eu gosto já de várias empresas que eu participo. Eu procuro me informar o máximo de todos os produtos para poder passar essas informações para as pessoas. E quando eu vejo pessoas com dificuldade, quando eu vi o Brasil chorando aí, o Brasil que eu digo, algumas pessoas, mas que algumas pessoas começam a fazer barulho e parece que o mundo está chorando, né? Na verdade, tem muita gente com muito sucesso. Natal está batendo palmas para o BitBox. Situações em Mato Grosso também está muito boa a situação do BitBox. O estado de São Paulo. Então, nós temos muitos lugares do Brasil funcionando. É uma maravilha aí o BitBox. Aguinaldo. Se for assim, vai sair muito caro instalar o BitBox. Não vai sair caro. Sabe por quê? O valor desses capacitores, eles estão na casa aí de 8, 10. O maior, que é o de 50, está na casa de R$25, certo? Então, também você não vai ter uma capacidade, assim, comprar muitos capacitores, não, mas esse custo adicional não vai ser seu, entendeu? Esse custo adicional, você vai conversar com o cliente e vai dizer, olha, eu constatei isso aqui, esse é por fora do aparelho, se você quiser, a gente faz, se não, você não há necessidade, é facultativo para você. Porém, eu não vou poder deixar o equipamento instalado, olha, se ele estiver fora dos parâmetros, lógico, né?
Mas eu vou deixar o equipamento instalado e você vai ter pouco de economia, mas você vai ter a proteção e você vai ter a longevidade dos seus equipamentos. É a forma que você vai se dirigir. Quem vai pagar isso não é você. Vamos fazer para ele se credenciar, como eu falei, a empresa vai dizer o momento. Beatriz, acho que poucos vão aceitar isso, ainda mais aqui na nossa região, que é muito ruim de aterramento. Muito trabalho e muito caro para pouco resultado. Como eu te falei, isso só vai acontecer em situações que você não tiver acontecendo a economia não estiver acontecendo, é que você vai tomar os procedimentos. Não esqueça, existem duas situações. Situação em que o fator de potência estiver alto, você não instala o BitBox mesmo, senão você vai causar prejuízo para aquela pessoa. Ela vai pagar mais energia, porque o BitBox vai gerar mais energia na rede. Entendeu? E é para aquela que está com menos, aí é o custo-benefício. Uma pessoa que está pagando 2.000 de energia, ela paga o preço sim, você tem certeza que paga. Porque o cara está pagando aí R$ 1.600 no equipamento. Então é sinal que ele está buscando economia, ele está buscando alguma coisa. O aterramento, pessoal, ele é importante, mas aqueles valores colocados, eles podem ser amenizados da forma que eu falei aqui, tá? Você verificar a diferença entre uma arte e outra, ver a resistência entre uma arte e outra. Você vai compensar sim dessa forma. O trabalho é do eletricista, ele vai ter que realmente ter um trabalhozinho para fazer essas coisas, entendeu? Não estou dizendo que todos os BitBox vão ser isso, não. Eu, essa semana mesmo, de três BitBoxes instalados que eu instalei, não foi só 3, vários, 3 tiveram sucesso. Não precisei eu botar capacitor, nada. Funcionaram que é uma beleza. E antes mesmo de eu botar o terra, já estava econômico. Tá? O aterramento ali é para descarregar as sujeiras, descarregar os surtos, né? Então, mesmo assim, já estava econômico. Eu não sei, é porque aqui, Beatriz, eu botei R$ 100, é o exemplo daqui de Recife. O pessoal aqui estipulou R$ 100 aqui para fazer a instalação de BitBox. Mas é como eu te falei, agora vai reduzir muito a quantidade de eletricistas. E aí o valor da instalação cada um é que faz, cada um sabe o quanto é o teu valor, o valor do teu trabalho. Eu tenho pessoas de Natal que são altamente gabaritadas de instalação de BitBox. Eu tenho certeza que eu também não ia sair para botar um BitBox por R$ 100. Entendeu? Então, o preço, não estou dizendo que tem que ser 100, eu estou dizendo 100 como um exemplo. Tá? Porque é o que o pessoal aqui em Recife tem feito, tem colocado. Só daria certo se o próprio eletricista fosse responsável pela venda. Não, porque o do eletricista é do eletricista e do vendedor é do vendedor. Tá? Você tem que deixar claro na hora que você vendeu o equipamento, você já conversou com o eletricista, você já sabe o preço dele. Você chegar para o cliente, olha, o equipamento ele custa X, custa, por exemplo, R$ 1.500, agora o eletricista vai vir instalar aqui na sua casa e a mão de obra dele custa R$ 200, exemplo. Tá? Então, o senhor paga a mão de obra para ele na hora e pronto. Aí, essas negociações que você vai ter. Ah, não, mas eu vou pagar R$ 200 no eletricista. Meu amigo, é isso aí. Não posso. Aí você vai dizer, assim, isso aí é a nossa tabela aqui, entendeu? É um trabalho árduo e ele vai ver que é um trabalho árduo, certo? Como quando eu fui fazer a instalação de uma casa, tirei toda a fiação de uma casa, a própria pessoa falou isso. Poxa, que mão de obra, foi de 5 da manhã às 8 da noite. Então o próprio cliente, ele reconhece isso. Isso, é melhor gastar mais nas instalações e dar resultado do que a gente cruzar os braços, é verdade. Aguinaldo, manda o esquema de ligação com os capacitores.
Beleza, beleza. Eu vou preparar um materialzinho aqui e eu mando para vocês, tá? Todos vocês têm meu WhatsApp, né? Silvano, isso lembra que a Bitbox é investimento e não gasto. Exatamente, Silvano, valeu. Beatriz, vários estados não estão do resultado. A resposta está aqui no treinamento. Certo? A resposta está aqui. Se a pessoa captou esse meu treinamento aqui, ela conseguiu absorver esse treinamento, ela vai conseguir os resultados que ela está esperando. Ok? E, inclusive, acho que você deve ser da equipe do Emerson, né? Tenho conversado demais com o Emerson sobre esses assuntos. Tem coisas daqui que ele não sabe ainda, que eu achei que ele estaria hoje aqui na sala, mas eu vou passar para ele também. Wesley, faz pelo YouTube e deixa gravado a conferência. O nosso amigo Rogério vai para mim, essa parte de YouTube tudinho, é com ele mesmo, ele gosta de fazer essas coisas. Ele vai passar o link e vai deixar com você no YouTube, e aí eu passo para vocês o link, tá ok? Sou eu, Felipe Davidson, e apenas não consegui alterar o nome. Ah, tá, valeu. Aguinaldo, a questão dos graus, como resolver? Você tem que verificar primeiro a bitola do fio que está naquela situação. Se a bitola for muito fina, troca a bitola. Você vê o que é que tem naquele circuito. Às vezes você botou uma bitola de fio fina, certo? Para um ar-condicionado, para alguma coisa, até daqui a pouco abre o fio, né? Então você tem que ver o que é que está no caminho daquele fio, porque aquele fio pode estar insuficiente para a carga que está em cima dele. Você tem que trocar o fio. Repete o slide anterior da informação técnica, pois o esquema já copiei. Eu já vou colocar aqui, informações técnicas, né? A gente tem que lembrar qual é esse slide que você quer. Silvano, por nada, nós agradecemos, valeu. Robert, mesmo assim, aqui está vendendo por R$700 e não quer pagar mais nada, a não ser não quer pagar mais nada, a não ser a sua qualificação. Tá, a pessoa está vendendo por R$700 e não quer pagar mais nada. Então ela vai ter que procurar alguém para fazer essa instalação. Entendeu? Com certeza, eu vou dizer aqui, ó, eu estou ficando quase doido aqui em Recife, porque um monte de gente pedindo para eu fazer revisões e eu não estou dando conta, entendeu? Eu não estou dando conta de revisões e de instalações, entendeu? E gente de tudo que é equipe. Então, aí vai acontecer a mesma coisa. Se você se tornar uma pessoa que sabe fazer o serviço, eles vão atrás de você, certo? Eduardo, vai ter um link dessa palestra, eu vou passar para você, tá? Para você assistir. E também essa palestra vai ser repetida durante a semana que entra. Agora eu vou marcar de novo essa palestra para fazer para vocês aí, ok? Se quarta-feira a seleção não jogar, a seleção da Liga do Flamengo, a gente já faz uma quarta-feira. Não vejo na terça ou na quinta para fazer uma nova palestra. Terça não, na quinta. Silvano, lembrando que a gente é uma vida técnica. Isso. Ó, pessoal, só para vocês terem ideia, tá? A gente está falando de beatbox, mas a empresa está vindo com outros produtos aí, tá? Tem produtos, vão bombar produtos. Hoje eu deitei num colchão que eu achei fantástico. O cara ligou uma situação no colchão lá e ele, durante meia hora você fica deitado recebendo massagem no colchão. Depois você liga infravermelho, você cuida do teu corpo todo. Fantástico, fantástico. Tá chegando nosso redutor de gás de cozinha, certo? Tá chegando, nós estamos negociando aí, não é certo ainda, o redutor de conta de água. Estamos também correndo atrás aí já de um redutor de combustível. Então tem muitos produtos e outros produtos mais, pulseira magnética, muita coisa está vindo aí. Não vamos ficar só no beatbox. E lá para janeiro, nós já vamos ter esse beatbox totalmente alterado. Vai ficar bem mais fácil de instalar. Entendeu? Então, não pense na beatbox apenas neste produto. Amanhã já vão ser lançados os novos produtos. Certo?
E os ganhos, amanhã também está lançando um novo marketing, plano de marketing. Então, amanhã a gente começa um novo rumo dentro da BitBox, um novo passo dentro da BitBox. Então, fique atento para as novidades, certo? Que muita coisa vai vir. Se você não tá, e outra, dentro do plano você vai ter colchão, dentro do plano você vai ter várias coisas que você, se você não quiser o BitBox, entendeu? Então, é um negócio tranquilo, fantástico. Aí é o